Saudações a todos, mais uma vez. Olha, vamos dar início à minha apresentação. Para começar, irei partilhar a minha tela e colocar em modo de apresentação. Só um minutinho. Boa, boa, boa. Muito bom. Pronto, então podemos começar. Olha, a minha apresentação tem como tema desafios da legislação e normatização do cadastro predial no processo de concessão de direitos fundiários em Angola. A ideia é fazermos um diagnóstico, tá? Um diagnóstico de um problema que irei trazer, bem como apresentarmos propostas para soluções ou propostas para a mitigação do problema que eu irei apresentar. Eh, Em jeito de apresentação, devo dizer que sou o Arthur do Nascimento, engenheiro geógrafo e membro da Ordem dos Engenheiros de Angola. Esta apresentação começará com uma introdução e será dividida em três partes. A primeira será uma parte mais ligada à fundamentação teórica do tema. A segunda, irei apresentar as causas e consequências do problema trazido para essa apresentação. E por último, irei apresentar propostas de soluções ou mitigações, tá? Em jeito de introdução, devo dizer que esse tema tem como objetivos instrutivos o de identificar as legislações e normas relacionadas ao cadastro predial no processo de concessão de direitos fundiários em Angola, diagnosticar as causas da inexistência de algumas legislações e normas para o cadastro predial, enumerar algumas legislações e normas necessárias para o cadastro predial em Angola e, por último, apresentar uma proposta de mitigação para o problema desse nosso tema de hoje, tá? E como objetivo educativo, o de sentir a responsabilidade de contribuir com a massificação dos conhecimentos sobre legislações e normas relacionadas ao cadastro predial em Angola. Conforme gosto sempre de começar com as minhas perguntas diagnósticas, eh, gostaria aqui de interagir com os presentes, saber de vocês o que entendem por cadastro predial, o que entendem por direitos fundiários, saber se alguém conhece o conteúdo do regime jurídico do cadastro predial e, por último, se conhece alguma norma relacionada às operações de cadastro predial, tá? Pronto, então esse é o momento. Quem quiser responder, quem quiser contribuir, estejam à vontade. Ok, muito obrigado.
Devo dizer que todas estas questões serão respondidas no decorrer da minha apresentação, tá? Todas estas questões serão respondidas, abordadas no decorrer da minha apresentação. Qual é o problema do nosso tema? Como sempre, temos que trazer um problema social, tá? Para nós conversarmos. O problema do nosso tema de hoje acaba por ser a inexistência de alguns instrumentos legislativos e normativos para a implementação efetiva do cadastro predial no processo ou no processo de concessão de direitos fundiários em Angola. Aí está direitos fundiários em Angola, tá? Tem que corrigir essa apresentação nesse ponto. Direitos fundiários em Angola. Pronto, continuando. A parte da fundamentação teórica trago, como sempre, várias definições. A primeira é a definição de desafios para o nosso tema. A palavra desafios para o nosso tema deve ser entendida como obstáculos ou problemas a serem superados, tá? Os desafios são esses: obstáculos ou problemas a serem superados. Que obstáculos? Leis e normas, tá? Leis e as normas, tá? E nesse slide trago aqui duas definições de lei e norma, bem como a diferença entre as duas, porque às vezes dá a sensação que estamos a falar exatamente da mesma coisa, mas de forma técnica há diferenças entre estes dois conceitos, tá? Trago aqui também a definição de cadastro predial recorrendo à nossa lei sobre o regime jurídico do cadastro predial, angolano, no caso, né, que define o cadastro predial como sendo um registro administrativo do conjunto dos dados que caracterizam e identificam os prédios existentes no território nacional. Trago também a definição em função ao nosso tema. Trago a definição de direitos fundiários, que acabam por ser os direitos que recaem sobre os terrenos integrados no domínio privado do Estado e de que sejam titular quer as pessoas singular, quer as pessoas coletivas de direito público e de direito privado. Como direitos fundiários, nós podemos nos recorrer da nossa lei de terras e encontramos cinco direitos fundiários. O primeiro, direito de propriedade. Domínio útil consuetudinário, domínio útil civil, direito de superfície, bem como o direito de ocupação precária. Estes dois últimos acabam por ser os direitos mais conhecidos e mais usual dentro do nosso contexto, tá? Conhece muito o direito de superfície e o direito de ocupação precária, tá? São os mais conhecidos. Vamos lá ver. Pronto, aqui fazermos um enquadramento do nosso tema. Vamos falar de cadastro predial, mas onde é que se encaixa o cadastro predial? Dentro das operações que têm como fim útil a concessão de direitos fundiários, tá? Nós temos, no final do processo, conforme o artigo 21
Nos diz aqui a entrega de documentos. O que é que nós entregamos? Nós entregamos, depois do processo todo feito, no mesmo momento, entregamos um contrato de concessão de direitos fundiários, matriz predial, certidão cadastral e, por último, a certidão de registro predial. Agora, destes quatro documentos, onde encaixa-se o cadastro predial? Olha, o cadastro predial enquadra-se dentro das operações que dão lugar à certidão cadastral, tá? Que no fundo todas as operações relacionadas ao cadastro cadastral têm por fim único, tá? É a elaboração da certidão cadastral, tá? Pronto. Então, o cadastro predial dentro do processo da concessão de direitos fundiários acaba por entrar, ser uma das peças ou um dos momentos para este processo, tá? A nossa apresentação não está voltada à concessão dos direitos fundiários, mas sim está voltada ao cadastro, que acaba por ser um dos segmentos do processo da concessão de direitos fundiários, tá? Pronto, então fazer este enquadramento, tá? Do contexto do cadastro dentro da concessão dos direitos fundiários. Aqui trago uma cronologia legislativa em Angola, tá? É um trabalho de recolha de legislações e etc., ligadas ao contexto da concessão de direitos fundiários, tá? De direitos fundiários. E nós podemos ver, tá? O nosso historial começa em 1967, tá? Com o Código do Registro Predial e lei como tal relacionada ao cadastro predial, nós começamos a ter apenas em 2021, tá? Em 2021, com a aprovação da lei sobre o regime jurídico do cadastro predial, tá? Antes disso, nós não temos nenhuma legislação, não temos nenhuma legislação, pelo menos que eu tenha encontrado, relacionado a cadastro, tá? Não temos. Claro que as operações cadastrais, sabemos que elas sempre existiram. Agora, em termos de legislação, apenas em 2021 é que nós conseguimos ter a lei sobre o regime jurídico do cadastro predial, tá? Que acaba por ser um facto marcante, porque se antes as operações ligadas ao cadastro eram feitas sem um suporte jurídico, entre aspas, né? A partir de 2021 conseguimos dar volta a essa situação, tá? Porque era chato nós fazermos operações cadastrais e não termos nenhum suporte jurídico sobre as mesmas operações. Aqui dizer que entre os diversos cadastros, tipos de cadastros, né? Aqui nós vamos nos referir mais ao cadastro predial, tá? O cadastro predial, que, e nós podemos ver nessa nossa cronologia, tá? Que além do regime jurídico, bem como o decreto presidencial que aborda sobre o número de identificação predial, o número de identificação predial, nós não temos mais nenhuma outra legislação que fale sobre cadastro, tá? Que fale sobre cadastro. Pronto, de qualquer das formas, é uma coisa boa nós termos esse regime, tá? Fazia muita falta aqui para a nossa realidade, é algo bom, louvável, tá?
E o exercício que vamos aqui fazer no princípio é analisarmos um pouco esta lei, tá? Analisarmos, vermos pontos fortes e pontos fracos da mesma lei e irmos preparando elementos para quando chegar o momento para a renovação desse regime, tá? Desse regime, nós termos conteúdos para apresentarmos como propostas, tá? Como propostas. Quando pensarmos em alterarmos esse regime, já termos preparado o conteúdo para as nossas propostas. Aqui, fazendo uma análise, começamos com a definição que esse regime jurídico apresenta sobre cadastro predial. Ele define o cadastro predial como sendo um registro apenas administrativo. No meu ponto de vista, eu acredito que não. Tá? O cadastro predial não é um regime, não é apenas um registro administrativo, não. Ele é um registro geográfico e administrativo, tá? Então, começa pela definição que vamos ter que melhorar a definição quando alterarmos ou melhorarmos o regime jurídico, tá? Vamos ter que começar com a definição, tá? Precisamos definir ele como sendo um registro geográfico e administrativo, porque no fundo é isso que ocorre. Ocorrem operações tendo em conta do ponto de vista geográfico e administrativo. Aqui também podemos ver que o regime jurídico ele coloca aspectos e remete para a aprovação de diplomas próprios, determinados aspectos, como o modelo da certidão cadastral, tá? O modelo da certidão cadastral, ele diz que é aprovado por diploma próprio. Na verdade, esse modelo nós encontramos no decreto presidencial que fala sobre números de identificação predial, tá? No meu ponto de vista, deveríamos ter um diploma próprio, tá? Um diploma próprio, onde poderíamos enriquecer o conteúdo desse diploma voltado à certidão cadastral, porque nós temos um decreto que fala sobre o número de identificação predial e nos anexos colocarmos um modelo e etc. Não, eu acho que poderíamos ter um diploma próprio, tá? Com um conteúdo muito mais estruturado, tá? Sobre o próprio modelo da certidão cadastral. E essas melhorias devem ser em termos de estrutura, tá? Em termos de estrutura e em termos de conteúdo, tá? Porque conforme está, eu acredito que pode ser melhorada, tá? Tem algumas ambiguidades que precisamos resolver, tá? Questões muito ligadas ao tipo das coordenadas, tá? Ao modelo das coordenadas e etc, tá? Questões mais técnicas que se tivéssemos um diploma próprio, poderíamos esmiuçar e melhorarmos isso. Mas de qualquer das formas, este conteúdo estamos a juntar e no momento certo, quando estivermos a pensar em alterar para melhorias esse regime jurídico, nós termos conteúdos para apresentarmos como proposta, tá? Pronto, até lá vamos ter que usar este que está aprovado, que volto a dizer, é um ganho grande, tá? Que nós temos. Antigamente não tínhamos nada, agora temos alguma coisa para corrigir. Então temos que ter um pensamento progressista, tá? Não vamos zerar ou descredibilizar algo que está feito. Só está feito, cumpriu o seu papel, agora precisamos progredir. Progredir é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, tá? Isso também acontece no próprio decreto
no próprio regime jurídico do cadastro predial, que remete para um diploma próprio a configuração do número de identificação predial. Pronto, esse decreto nós até temos, tá? Vamos entendê-lo como sendo diploma próprio, mas também precisa ser melhorado, tá? Precisa ser melhorado em termos de conteúdo e estrutura, tá? Há muitos aspectos, há muitas questões que podem fazer parte desse diploma próprio, tá? Muitas questões não só das configurações, como as formas de atribuições, algumas dúvidas que existem no momento da atribuição do número, tá? Desse número, então, questões essas que poderiam serem respondidas dentro desse diploma próprio se fosse mais enriquecido, tá? Um outro aspecto que o regime jurídico remete para um diploma próprio é o valor cadastral, tá? Eu acredito que até agora nós não temos um diploma próprio que fale sobre o valor cadastral, acredito eu, tá? Sei que temos um novo diploma, mas esse fala do valor dos contratos para os terrenos e etc. Tá, fala do valor do contrato, não exatamente da operação cadastral, tá? Porque já vimos que para o processo de concessão de direitos fundiários existem várias partes que se complementam, tá? Então, a ideia é nós termos um diploma que avalie apenas a parte cadastral, tá? Porque há operações, há custos, há gastos que se fazem, então seria bom nós termos um diploma próprio, tá? Que espelha de forma muito mais clara esse valor cadastral que se dá aos prédios, tá? Prontos. Acredito que também vamos melhorar, tá? Acredito que também vamos melhorar e se calhar até já existe, só não foi divulgado ou eu não tomei conhecimento, mas até agora não conheço esse diploma próprio sobre cadastro. Sei que as operações de cadastro, principalmente os valores dos custos e etc., é calculado com uma tabela que eu até acho já ultrapassada, que deve se rever com a máxima certeza para que fique tudo claro. Também os próprios modelos para inscrição, alteração dos dados dos prédios cadastrados também requer um diploma próprio. Estes modelos também estão no decreto presidencial que fala sobre o número de identificação predial, mas que, no meu ver, deveriam estar em diplomas próprios, bem esmiuçado, com um conteúdo bem direcionado, tá? Deixando ou mostrando formas até de preenchimento, colocando responsabilidade a quem preenche, etc. Eu acho que temos algumas coisas soltas no regime que poderiam ser melhor agrupado, dar-se maior conteúdo e termos um regime jurídico muito mais robusto, tá? Pronto, outros aspectos que eu acho que o nosso regime jurídico não tem até o momento e que também deve entrar no processo de melhorias é conseguirmos no nosso regime definir o Conselho Nacional do Cadastro Predial, tá? Deveríamos ter lá desenhado como é que é constituído esse conselho, as competências e etc. desse mesmo conselho, porque é importante. Hoje em dia o cadastro, as operações de cadastro predial é feita por inúmeras instituições, tá? Claro que temos uma que é vista como autoridade relacionada ao cadastro, mas é executada por muitas outras instituições. Então, seria bom fazerem parte
terem um Conselho Nacional, tá? Nacional do Cadastro, bem como indicar como se processa o Sistema Nacional do Cadastro, tá? O próprio sistema em si, do seu ponto de vista do seu ponto de vista teórico e do seu ponto de vista prático, tá? Termos muito mais informações que podem ser enriquecidas nesse regime. Aspectos também ligados a cartas cadastrais, às operações cadastrais, os operadores cadastrais, bem como termos mais conteúdos sobre a fiscalização, controlo, bem como as responsabilidades, tá? São estes aspectos que eu acho que deveríamos pensar para melhorar o conteúdo do nosso regime jurídico do cadastro predial atual, tá? O nosso regime jurídico aqui em Angola está muito fraquinho, tá? Temos que reconhecer que já é bom porque antes não tínhamos nada, tá? Agora temos, vamos pensar no progresso. Procuramos conteúdo para melhorar, que a vida é mesmo assim. Podemos começar hoje, mas com o pensamento progressista em desenvolvermos. Agora, quantas normas e principalmente as normas técnicas, tá? Aqui quando falo de normas, é normas técnicas. Infelizmente, até hoje nós não temos normas técnicas, tá? E o cadastro precisa de normas técnicas, porque já vimos o que é uma lei e já vimos o que é uma norma, tá? Lei até temos uma, que é o regime jurídico do cadastro predial, mas não temos as normas, tá? E é necessário ou são necessárias a estas normas, tá? Hoje em dia nós temos algum receio de normas. Não, mas normas, hoje em dia nós já temos muitos técnicos, tá? Já temos muitos técnicos e eu acredito que nós podemos muito bem criar essas normas que hoje em dia não existem, tá? Capacidade humana nós já temos, meios técnicos nós já temos, agora precisamos de arregaçar as mangas e avançarmos, tá? Eu que vos falo, tenho estado a preparar algumas, algumas normas que irei apresentar ao seu tempo, como propostas, tá? Como propostas, mas não podemos continuar assim, sem normas técnicas, tá? Não podemos. Não termos normas técnicas para as redes cadastrais, não termos normas técnicas para as plantas cadastrais, não termos normas técnicas para muita coisa, tá? Para muita coisa. Até um símbolos convencionais, nós tínhamos que ter pelo menos normas técnicas relacionadas a símbolos convencionais, porque se nem isso temos, o que é que acontece com os operadores? Cada um representa os elementos da sua forma, cada um representa os elementos com a sua cor e etc. Não, não pode. Nós precisamos ter normas que facilitem as operações cadastrais, tá? Pronto, isso nós conseguimos, sim, senhora, fazer. Temos potencial interno para fazermos isso, tá? Agora, em função à inexistência de algumas legislações e de normas técnicas, quais as causas? Este é o nosso problema aqui do nosso tema. Quais as causas e as consequências da ausência dessa legislação e dessas normas? Como causas, eu trago cinco. Uma, a primeira, o desconhecimento da necessidade dessas legislações e normas, tá? Temos casos desses que nota-se que o pessoal pensa que isso faz-se de qualquer forma, cada um cria a sua regra e etc. Não, há algum desconhecimento que precisamos desconstruir isso. Outra das causas, falta de vontade. Até sabemos que precisamos dessas normas,
Até sabemos que precisamos destas leis, mas a falta de vontade em criarmos o que nos falta e melhorarmos o que nós temos, infelizmente, a falta de vontade é um dos aspectos da, que causa a inexistência dessas leis e normas. Temos também a falta de verbas, tá? Porque sem verbas é difícil criar uma equipa de trabalho para a elaboração dessas normas técnicas, porque a elaboração de uma norma é um trabalho científico, é um trabalho técnico que precisa ser remunerado, precisa ter uma equipa de trabalho concentrada e para isso precisa de verbas para incentivos na elaboração desses instrumentos. Em alguns casos, hoje em dia não muito, temos faltas de técnicos, tá? Mas hoje em dia temos muito mais técnicos. A falta de técnico não representa hoje em dia um aspecto tão acentuado. Já tivemos muito mais falta de técnico. Hoje em dia, graças a Deus, vai surgindo novos técnicos, o pessoal vai se capacitando, vai se formando e etc. E também, por último, trago a falta de divulgação. Muitas das vezes, essas leis existem, tá? Mas existem e não são divulgadas. Por exemplo, nós temos muitos técnicos que trabalham no âmbito das operações do cadastro predial em Angola, mas não sabem que que já existe um regime jurídico do cadastro predial, tá? Temos essa situação, tá? Então, a falta de divulgação destas leis e normas também acabam por representar aqui um fator de grande importância, tá? Não só na parte da inexistência, mas se ela não é divulgada, tá? Quase que tem o mesmo peso como se não existisse, porque se ela existe e não é divulgada, olha, pode ser considerada como inexistente, entre aspas, tá? Pronto, então essas são as 5 causas que eu aqui apresento como sendo as principais. Agora, fazendo um diagnóstico das consequências, o que é que gera a inexistência dessas leis, bem como dessas normas? Dificuldades na implementação do cadastro predial, existências de áreas não cadastradas gerando ocupações ilegais, dificuldade na constituição de certidões cadastrais imprecisas, aumento no litígio de terras, dificuldade na resolução dos litígios, porque se não existem normas, não existem legislações, como é que se resolve determinados litígios? Tá? Pronto, fica mais difícil. E por último, a demora processual, tá? Porque se não temos leis, não temos normas, cada um faz da sua forma, isso direito ou indiretamente pode gerar uma demora processual. A, a quarta parte, mas aí não podia ser a quarta, tem que ser a terceira. É, é as propostas de mitigação dos desafios. Tá. Para propostas de mitigação ou solução dos desafios, eu apresento aqui uma lista de normas técnicas, tá, que temos que pensar com a máxima urgência para facilitar o trabalho, o trabalho dos operadores cadastrais, tá? Precisamos dessas normas. Essas normas não são tão difíceis de serem elaboradas. Acredito, se nós eliminarmos as causas que eu apresentei ali, temos tudo para irmos tendo estas normas, tá? Estou a me referir de termos normas para a elaboração da carta cadastral, termos normas para a elaboração da rede cadastral,
normas para as operações cadastrais, normas para as plantas cadastrais, normas para o levantamento cadastral, normas para as fichas cadastrais, normas para as bases de dados cadastrais, bem como as normas para elaboração da memória cadastral e os símbolos convencionais no âmbito do cadastro, tá? Eu acredito serem estas normas super necessárias para facilitar a vida de quem opera no setor do cadastro predial. Em termos de legislação, temos que pensar em criar normas ou legislações ou melhorar a que já existe, incutindo, tá, estes três aspectos que eu aqui coloco. O primeiro, legislação para os técnicos que operam nas operações cadastrais, tá? Temos que ter ou melhorar o conteúdo, tá? Legislações para os instrumentos técnicos utilizados nas operações cadastrais, também temos que ter ou melhorar. E, por último, termos legislações claras sobre proteção, disponibilização e divulgação dos dados cadastrais, tá? Porque, por norma, nós pensamos que os dados cadastrais são para estarem embaixo da gaveta, serem segredo. Não. Os dados cadastrais devem ser protegidos, tá? Legislação para a proteção desses dados, tá? E se já temos, reforçar elas. E, se é possível, elas protegidas, se é possível, disponibilizarmos, tá? Bem como divulgarmos, tá? Porque hoje em dia, se tivermos a cultura da divulgação dos dados cadastrais, se eu tiver a necessitar da concessão de direitos fundiários para um determinado espaço, numa plataforma, seja ela online ou de outra natureza, consigo ver os terrenos que são possíveis, tá? De solicitar, os terrenos que já foram solicitados, bem como os terrenos livres, tá? Os terrenos livres. Pronto, então eu acho que deve existir sim essa cultura de protegermos, para disponibilizarmos e divulgarmos os dados cadastrais de forma simples e fácil, tá? Tal forma que cada pessoa ou cidadão, a partir de sua casa, onde estiver, com um simples clique, consegue ter informações ligadas ao ao cadastro predial, tá? Seguindo o espírito que já se tem, né, da plataforma informática ligada à janela única de concessão de direitos fundiários, tá? Pronto, a ideia é essa de simplificar a vida de todo mundo. Pronto, para terminar, trago aqui uma reflexão com uma frase de Nelson Mandela que diz que a educação é a mais poderosa arma pelo qual se pode mudar o mundo, tá? Esta apresentação foi feita utilizando esse material de apoio e só me resta dizer o meu muito obrigado a todos, tá? E estamos juntos.